Agora, uma pauta que me preocupa bastante, Pedro, que eu quero abordar com você para a gente finalizar aqui a live de hoje, é que os caminhoneiros articulam uma paralisação nacional e a gente sabe que, nossa, os caminhoneiros eles realmente são muito importantes, né, para a economia do nosso país, para girar tudo isso aqui, para fazer acontecer. A nossa malha rodoviária realmente depende muito deles, né? E olha só, caminhoneiros de diferentes segmentos passaram a articular uma paralisação nacional diante da alta recente no preço do diesel. Entidades que representam a categoria revelam que o movimento pode ter início ainda nesta semana. E eu já tenho visto uma mobilização das pessoas preocupadas com o abastecimento de seus veículos, preocupadas também com a dispensa da sua casa. Enfim, o combustível acumula um aumento, Pedro, de quase 19% desde o fim de fevereiro e em meio a essas tensões que envolvem os Estados Unidos, enfim, e a guerra entre Israel e Irã também, né? Diante dessa situação, qual que é o cenário que você analisa para a gente trazer aqui para discussão com os nossos exatistas? Se realmente essa greve acontecer, o Brasil vai parar, né? Assim como aconteceu ali entre 2017 e 2018, né? Que foi uma greve que, de fato, ele por alguns dias parou o Brasil, né? As instituições, inclusive, na época, foram acionadas para tentar reverter o cenário, mas caminhoneiros parando a sua atuação profissional, eles param o Brasil, literalmente. Porque, se lembrarmos, eles paravam as margens de rodovia, eles paravam, em alguns casos, até em acesso de rodovias, porque são vários caminhões, né, veículos pesados, né, veículos muito longos, né? Ou seja, eles param o Brasil de forma figurada, né, metaforicamente, param o Brasil objetivamente, né? Porque eles, de fato, ali eles vão bloquear as vias. Então, é uma coisa que vai atingir direto, né, o coração, né, do governo federal, e o Lula vai ter que tomar uma atitude. Lembrando que alta em combustível, né, o governo já tentou, à base da canetada, né, alterar a política de preços, né, e a base da canetada, como a própria Dilma já fez, né, já baixaram o preço dos combustíveis, mas ela é uma consequência, né, de um governo absolutamente irresponsável. O Brasil hoje ele teria a chance de ter mais de 17 refinarias, né, se o PT tivesse feito mais gestão no tocante à Petrobras e no tocante à autossustentabilidade dos nossos combustíveis nesses últimos anos, deixando o nosso combustível, né, autossuficiente, né, nacionalmente falando. Ou seja, o nosso combustível ele não precisaria mais ir para fora para ser refinado. E quando ele volta aqui para o Brasil, ele já volta dolarizado. É a mesma coisa que, por exemplo, eu comprar um açaí, né, pago R$ 10 aqui para tomar na praia, né, e se esse açaí tiver que ir para os Estados Unidos, né, para colocar granola, por exemplo, quando ele voltar para o Brasil, ele já vai voltar dolarizado, e um açaí que era R$ 10, ele vai sair por R$ 50 no mínimo. Ou seja, isso é uma política, né, é a prova da gestão do fracasso do PT, que pegou um momento em que nós crescíamos 2 dígitos ao ano, pegou um momento em que, né, uma alta mundial dos commodities, pegou um momento no qual a China, né, que na época era nosso principal parceiro econômico, né, crescia também, né, muito anualmente, investia, comprava muito aqui do Brasil, né, naquele momento que a gente podia ter se tornado autossuficiente em petróleo, autossuficiente em combustível. O Brasil perdeu esse momento, perdeu uma oportunidade de ouro que tivemos. Hoje, infelizmente, ainda não somos autossuficientes, porque o Brasil preferiu não integrar as refinarias, como a de própria Pasadena, né, refinarias essas que aumentariam a nossa capacidade de refino. Consequentemente, hoje teríamos uma gasolina, né, um combustível, o diesel também, muito mais barato. Hoje é exatamente o oposto, né? A gente ainda não consegue ser autossuficiente em petróleo porque as refinarias que a gente podia ter construído e aumentar a nossa capacidade e capilaridade nesse segmento, infelizmente não foram entregues porque foram assoladas, né, e devastadas por grandes escândalos de corrupção envolvendo o Aldebrecht, Queiroz Galvão, o MRV Engenharia, enfim, diversas outras empresas que impediram que hoje a gente fosse autossuficiente nesse segmento e deixando assim a nossa gasolina mais barata. Ou seja, a greve ela pode ter como uma consequência o governo, né, a base da canetada, né, diminuir o preço, mas na prática o problema ainda vai continuar. E o maior problema hoje, né, eu falo para vocês de forma objetiva, para termos uma gasolina cara, se chama Partido dos Trabalhadores. Então, se você, caminhoneiro, quer ter acesso a um combustível mais barato, a um diesel mais barato, a primeira coisa que você tem que fazer dia 4 de outubro é botar o PT para correr
aqui do Brasil. E assim esperamos que ocorra, né, Pedro? Com toda certeza.